Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos que eu falo, meus irmãos, é independente da sua religião. Meu nome é Marcelo de Jesus, aqui é o canal 5MPD, que significa 5 minutos para Deus, tudo bem? Eu de antemão já quero agradecer a todos vocês por ter visualizado o meu primeiro vídeo, e aqui é o segundo vídeo, né, meus amados? Com o propósito de ministrar uma palavra, colocar alguns louvores e interagir de acordo com os comentários de cada um dos meus amados, tudo bem? E não esquecendo que faremos algumas orações e alguns vídeos. Eu estou começando há pouco tempo, então vamos deixar Deus trabalhar. O que eu quero, o que eu desejo, na verdade, é que o meu Deus fale com cada um de vocês que estão visualizando este vídeo, tudo bem? Vamos de antemão já começar com a pequena meditação. Gênesis capítulo 37. Capítulo 37. Eu quero que você, amados, tenha consciência de que precisamos reservar um tempo para Deus. Antes até mesmo de ler esse capítulo que está em Gênesis capítulo 37, versículo 5, que fala a respeito de José, um dos homens da palavra que protagonizou nesses seus caminhos, né, nas suas jornadas como um homem de Deus. José, filho de Jacó, o qual ele todo conhece a história de José, que foi ali vendido pelos seus irmãos, né? E todos sabemos essa linda história, que assim eu quero dizer para você, meu irmão, que assim como Deus, ele fez todo aquele reboliço na vida de José, esse Deus que moveu aquela multidão no Egito, esse Deus que livrou José ali da morte, até mesmo da maldade dos seus próprios irmãos, é o mesmo Deus que servimos hoje. Tudo bem? Aqui é em Gênesis capítulo 37. Olha, o título é José é vendido por seus irmãos. Tudo bem? Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E versículo 6 fala: E disserem, ouve, peço vós este sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atando moios no meio do campo, e eis que o meu moio se levantava também ficava em pé, e eis que os vossos moios o arrodeavam, e se inclinavam ao meu moio. Aí, interessante que esta passagem. Então disseram os seus irmãos, os irmãos de José, ao ouvir aquele sonho, ou seja, José reuniu os seus irmãos e contou o seu sonho, né? Ele sonhou, meus amados irmãos, como relata aqui a Bíblia, que ele teve aquela visão no sonho, que ele estava com aquele fecho de lenhas, né? Aqueles fechos de lenhas, e de repente aqueles fechos de lenhas ficavam em pé entre os outros. E todos os outros, literalmente, prostrados, deitados diante dele. E é engraçado que José fala dessa forma: atenta-te ao meu sonho. Ou seja, José, ele tinha o desejo, ele tinha aquela preocupação de que os seus irmãos ouvissem aqueles sonhos, aquele sonho que ele teve. E de antemão tem o segundo sonho. José chega, se você acompanhar aí, se você prosseguir na sua Bíblia, José chega novamente e conta outro sonho, fala sobre o sol, né? Que ele ali, olha só, ele sonhou outro sonho e contou a seus irmãos. E disse, eis que ainda sonhei um sonho,
E eis que o sol e a tua 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu. É interessante que ele chega novamente e fala, olha, eu tive outro sonho. Ele reuniu novamente os seus irmãos, reuniu o seu pai e contou novamente, olha, meus irmãos, eu tenho outro sonho. Eu creio que naquele momento, meu irmão, eu até imagino quando José chegou e reuniu seus irmãos e o seu pai. Na primeira passagem aqui, ele não fala sobre o seu pai. Ele só fala sobre os irmãos, que chamou seus irmãos e contou aquele sonho. E no segundo sonho, ele já não fala só seus irmãos. Ele chega e fala bem assim, olha, venha novamente aqui, eu preciso que você ouça o sonho. Mas ele teve uma estratégia que eu creio que foi o meu Deus, o teu Deus, que deve ter falado, não só vou contar para os meus irmãos, porque de repente eles não se atentaram muito, eles não gostaram muito desse sonho. Porque de antemão, os seus irmãos já questionou a ele, porventura estaremos se prostrando diante de ti? Isso foi no primeiro sonho. E no segundo sonho, a Bíblia relata que o seu pai o repreendeu, juntamente com seu irmão. Só que a repreensão do seu pai tem uma diferença da repreensão dos seus irmãos. Os seus irmãos, ele repreendeu ali a José de forma irônica, de forma invejosa e de forma maldosa. Porque é tanto que eu imagino naquele momento, quando José terminou de contar aquele segundo sonho sobre o sol e as estrelas, eu imagino um certo cenário. Oh, novamente você vem contar, sonhador, o seu sonho? É mais um sonho que você vem aqui falar para nós? Falar que nós vamos se prostrar diante de ti? É mais ou menos isso que você quer dizer? Então eu imagino desta forma. Mas só que ali, neste momento, o seu pai o repreendeu. Mas eu creio que aquela repreensão foi uma repreensão de cuidado, José. Não fique contando seus sonhos. Se você contou e não se alegraram contigo, então guarde para ti. Fica em secreto, porque este sonho não é simplesmente um sonho. Eu creio que como era um ancião, o Jacó, ele teve outra visão. Este sonho de José não era simplesmente um sonho. Este sonho de José não era simplesmente uma visão. Então foi testificado, eu creio em nome de Jesus. Foi testificado algo de Deus com Jacó, entendendo que aquilo não era um sonho simplesmente do seu filho José. E aí ele chega e repreende, fala, não é dessa forma. José, calma. Eu imagino, meus irmãos, agora veio à tona aqui, veio sobre o meu pensamento, louvado seja Deus, o Espírito Santo vai começando a abrir nossa mente, o nosso raciocínio, e Deus começa a falar de forma ousada. Eu imagino neste momento você como um homem, um jovem, uma serva de Deus que de repente está novo na jornada, na caminhada do Senhor Jesus Cristo. Você está num momento novo, está como uma criança, um adolescente que está descobrindo coisas novas. É a mesma coisa no caminho espiritual. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos aquele fôlego, aquela força, aquele ânimo, aquele impulso, né? Aquela emoção que o Espírito Santo nos dá, de que tudo que você sonha, Deus revela, você sem maldade tem prazer de contar para os seus irmãos, tem prazer de contar dentro da sua casa, tem prazer de contar até mesmo para o seu próprio pastor. E às vezes, sem malícia, sem maldade, às vezes chegamos diante do púlpito, e quando tem uma certa oportunidade, e começamos a falar, olha, Deus, Ele me revelou algo, Deus, Ele me deu uma revelação através de sonhos. E aí, sem malícia, até mesmo sem intenção de prejudicar, de ferir alguém, começamos a contar, olha, Deus
falou dessa forma, que vai me levantar, eu serei um obreiro, serei um diácono, futuramente um presbítero, futuramente um missionário, um apóstolo, ou até mesmo um pastor, e Deus ele vai colocar um rebanho, vai colocar uma nação. Às vezes não é nem só uma igreja, Deus tem projetos gigantescos sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, e às vezes a gente sonha, e sem malícia, sem maldade, sem intenção de prejudicar as pessoas, acabamos desabafando sobre nossos sonhos, e começamos, dentro da igreja, a falar, tive certo sonho, de repente, aí, aonde desperta às vezes, me desculpa falar, às vezes tem crente que não tem certa estrutura, tem crente evangélico que infelizmente ainda não foi liberto da sua carnalidade, da sua maldade humana, e quando você começa a falar que Deus vai fazer algo na vida dele, que Deus tem um plano, que Deus falou que ia, através de sonhos, fazer maravilhas, aí a pessoa torce o seu bico e começa... Vixe, até às vezes, como eu comparo ali, quando Davi, né, foi combater aquele gigante, o que foi que ele foi falado? Ele era inexperiente, ele era jovem. Eu não estou fugindo aqui da palavra sobre José, mas uma palavra puxa a outra. O que foi que Saul falou? O que foi que aqueles homens falaram para Davi? Não, você é jovem demais. Golias é experiente. Golias já matou homens de Deus, já matou muito povo, muitos servos. O povo da igreja está sendo massacrado. E você, Davi, você simplesmente vai lá e Davi chega e até repreende. Tira de mim todas essas armaduras, tira de mim todas essas ferramentas, esses arsenais de armas, porque com ele eu não vou com esses arsenais, com ele eu não vou com essas armaduras, porque Davi ele já tinha uma visão lá na frente. Quem é que ia diante dele? Jesus Cristo. Quem é que é diante dele? O Espírito Santo direcionando Davi. E o Deus de Israel, tanto que Davi fala, hoje mesmo, Deus me dará você nas minhas mãos. Hoje arrancarei a sua cabeça. E assim eu também quero, em nome de Jesus, profetizar, falar para você que você é um grande Davi, que você pode chegar diante do adversário, do inimigo e falar, Deus vai me dar você em minhas mãos, porque terei forças, terei poder e domínio sobre você, na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo, meu irmão, acontece isso na direção de Deus, quando Deus projeta, quando Deus sonha, Deus ele está adiante, Deus está sendo seu escudo, a sua proteção, será suas pedras, para que com uma só, Davi pegou 5 pedras, porém, só foi uma que ele utilizou. É assim mesmo. Quando nós se armamos da palavra de Deus, quando nós se purificamos, se nós se aproximamos de Deus, é dessa forma. Temos até 10 armamentos, 10 ferramentas. Mas às vezes, só uma. Deus nos dá o poder de derrotar o nosso adversário, o nosso inimigo, que tenta nos afligir, tenta até mesmo tirar a nossa paz, impedindo que nós possamos sonhar. E eu te falo mais uma vez, você tem direito de sonhar. Em nome de Jesus, todos nós temos direito de sonhar. E quando Deus, ele põe algo, quando Deus revela algo através de sonho, esse sonho não é simplesmente seu. É Deus que já tem um projeto sobre a tua vida, sobre a minha vida. Esse canal chama-se 5 Minutos para Deus. É o 5MPD. Meu irmão, este canal foi feito para isso, para estimular você a buscar Deus. O tema é você reservar no mínimo 5 minutos para Deus. Então deixa o seu like, deixa conosco aí o seu comentário. Fala aí, estaremos interagindo em nome de Jesus. Você colocando seus comentários, nós faremos coisas em nome de Jesus, colocamos mais vídeos e assim vai me incentivar
a colocar mais vídeo. Então, desta forma meu irmão, se você sonhou e alguém está tentando parar, alguém está tentando barrar você nestes sonhos, não desista em nome de Jesus. Porque José tinha 1000 motivos para desistir. José, nem mesmo ele sabia que o objetivo de Deus era levantar ele. Ou seja, faltou sabedoria naqueles irmãos. Faltou muita sabedoria para aquele povo ali. Porque a primeira coisa que eles deixaram despertar foi a inveja. A primeira coisa que ele deixou despertar sobre o coração deles foi a maldade. A primeira coisa que eles deixaram o inimigo despertar no coração dele foi a malícia. E às vezes somos cercados, de pessoas maldosas, que às vezes quando nós contamos os sonhos, eles não querem que você seja realizado, que aqueles sonhos seja realizado na sua vida. Às vezes é isso que acontece nas nossas vidas, meus irmãos. Às vezes temos tantos projetos e somos barrados, mas eu te falo, quando Deus sonha, meu irmão, é um projeto maravilhoso que Ele tem no coração dele. Esse sonho não é simplesmente um sonho, é um projeto. Às vezes no seu ministério, se você foi barrado, em nome de Jesus, meu irmão, não desista, porque este projeto é de Deus. Esse sonho não é simplesmente um sonho que você imaginou em algo, aleluia, louvado seja Deus, em algo que não tenha utilidade e de repente foi lá, dormiu pensando tanto naquilo e acabou sonhando. Não, é desejo de Deus. Quando você sonha, é que Deus está colocando isso aí lá na frente, algo. Às vezes foi o livramento que Deus te deu. Você sonhou, você esqueceu de orar, agradecendo a Deus, falar: Senhor, eu creio em nome de Jesus, que este sonho não foi simplesmente um sonho, já foi um livramento que o Senhor está me dando. Eu creio que este sonho não foi simplesmente um sonho, já foi um livramento que o Senhor está dando para a minha família. Eu creio que este sonho que o Senhor está me dando já foi um livramento ali na minha empresa, já foi um livramento dentro da minha igreja, para o meu pastor, para o meu dirigente, para os meus irmãos, a cada membro que estão ali comigo, os meus familiares, por onde se encontra. Às vezes não conseguimos, amados, extinguir sonhos e visão. Ou seja, aquilo não foi simplesmente um sonho, também foi mais que uma visão. E quantas das vezes Deus quer nos alertar, abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar algo lá na frente. Eles não enxergaram, eles não entenderam que tudo aquilo que José estava sendo revelado era para o futuro deles. Ou seja, o mesmo José que eles colocaram em cativeiro, o mesmo José que eles venderam para aquele povo ali, era o mesmo José que foi revelado ali no Egito, ali com os faraó, que foi ele que governou tudo. Ele supriu todas as necessidades daquela região que estaria passando por uma grande crise. Foi desta forma que aconteceu. Esse é o resumo da história, porque eles não entendiam que realmente ele estaria ali no meio, como governador, e ali governaria, mesmo contra a vontade, sem até mesmo aquele governo saber que ele seria aquele povo unido, aquele povo ungido, separado para Deus. Mas olha onde Deus colocou José. Colocou lá dentro, meus irmãos. Dentro onde pessoas eram incrédulas, religiosas, tinha vários deuses. Era um Deus para a plantação, era um Deus do sol, era um Deus para a chuva, era um Deus da cura. Vários deuses eles tinham. E olha onde foi parar um homem que tinha só um Deus que supria a necessidade, um Deus que cura, um Deus que dá chuva, um Deus que dá sol, um Deus que faz maravilha, milagres e projeta grandes coisas sobre as nossas vidas. Um Deus que livrou o Davi do Golias, um Deus que livrou o Daniel das covas dos leões, um Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, até mesmo ali daquela fornalha. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo e nós servimos. Você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo,
em nome de Jesus, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, que ainda não conhece o Evangelho, que só ouviu falar de repente desse Jesus Cristo. Esse é o Jesus Cristo que nós conhecemos da Bíblia. Não estou ofendendo, querendo te atacar de forma alguma questões religiosas. Estou falando de um Jesus Cristo que deu a vida por mim, por você, por toda a humanidade ali naquela cruz. Ele não olhou se era pobre, se era branco, se era negro, se era nem tipo de raça alguma. Ele questionou naquele momento. Ele não falou: olha, eu vou morrer para os pobres, olha, eu vou morrer só para os ricos, eu vou morrer para os altos, para os baixos, para todos. Não, ele morreu para todos nós. Ele não mediu, ele não faz acepção de pessoa. O evangelho que nós temos que viver é esse: não fazer acepções de pessoas, não fazer acepção, ou seja, separação e fazer desigualdade com pessoas, não. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, procure em nome de Jesus uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Procure no seu bairro, na sua cidade, e procure a conhecer quem é esse Jesus Cristo que tanto falamos, que tanto pregamos sobre milagre. Que aí você vai ver o quanto Deus pode fazer sobre a sua vida. Você que precisa de um milagre em nome de Jesus. Você que precisa de uma palavra. De repente alguém te falou algo que magoe, como aqueles irmãos de José. O irmão de José magoou muito José. Mas de toda forma, meu irmão, no final de tudo, ele não guardou mágoa. Ele poderia chegar e falar: olha, Deus me deu tudo isso aqui, agora vocês me menosprezaram, vocês não acreditaram que Deus iria me exaltar e acabou fazendo tudo isso comigo. Ele não pensou dessa forma. A mesma coisa, crente, precisa mudar a sua mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não devemos guardar mágoa, rancor das pessoas que nos perseguem, das pessoas que tentam nos vender, das pessoas que tentam matar até mesmo os nossos sonhos, os nossos projetos. Em nome de Jesus, crente, não guarde mágoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus, quando levanta você, é para suprir também a necessidade dos seus que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Meu irmão, se você gostou desse vídeo, dê o seu like em nome de Jesus. Compartilhe ele em nome de Jesus. Não olha pela minha aparência, pelo meu jeito, mas eu quero que você se atente a esta palavra, que é o Evangelho que salva, que cura, que liberta e dá transformação em nome de Jesus. Só o Evangelho pode mudar o meu e o seu caráter em nome de Jesus. E se você que está agora me visualizando aí, não ouviu ainda este ano uma palavra de amor, de carinho, de respeito com a sua pessoa, independente da sua religião, independente do seu grau de conhecimento, eu quero dizer para você, em 2020, por mais que passamos esta luta, esta peleja que estamos passando no Brasil, neste mundo todo, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo tem um grande projeto na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero já agradecer, e este canal tem como objetivo levar você aos caminhos da salvação, a conhecer a Jesus Cristo. Separe 5 minutos para Deus, no mínimo, na sua vida, 24 horas. Não é possível que você não consiga separar 5 minutos. E eu agradeço pela sua atenção. Não esqueça do like, hein? Não esqueça de se inscrever. Acione aquele sino. Em nome de Jesus, compartilhe para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Um beijo e um abraço do Espírito Santo.